Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanharem mais uma aula para o 7º ano aí do ensino fundamental dos anos finais. Lembrando aí que eu sou o professor Antônio Russo, professor de geografia de vocês. Vamos aí ao tema da aula de hoje, pode colocar aí na tela. Brasil, formação territorial sobre influência econômica e populacional. Então vai ser uma aula de revisão, uma aula que aí vocês já tiveram, né? E aí, dos temas aí que nós abordamos, né? Sai daí uma aula aí que a gente tem que dar uma revisionada aí para vocês, tá certo? Vamos ver aí na tela o que nós vamos trabalhar hoje. Então nós vamos trabalhar a habilidade 02, que é analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial, e discutir os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas no Brasil, em especial no estado de São Paulo. A unidade temática, conexões e escala, objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil, tá certo? E aí, para nós começarmos, aí nós vamos assistir a um vídeo super interessante, né? Na verdade, nós vamos rever esse vídeo, né, que fala aí das histórias do Brasil e vai falar sobre os imigrantes e o ciclo do café. Então, daqui a pouco a gente volta. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil, e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo,
Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer. Bom, é isso aí, né? Então o vídeo mostrou aí claramente, né, como foi esse processo do ciclo do café, né, até atingir lá no auge lá da crise, né, em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, o que gerou maior excedente aí, né, de produção do café, estocada aí pelos cafeicultores, e aí uma crise generalizada. Mas o problema é que aí o governo não tinha como mais suportar esse investimento aí se quebrou-se a questão aí da produção de café, e aí aparece a industrialização, né? Então tem o lado negativo, né, dessa questão aí do café, mas tem o lado positivo da indústria, que a gente não vai entrar em detalhes, porque não é essa aula, e sim a expansão territorial do Brasil através dos seus processos econômicos. Então a gente vai voltar de novo para o tempo e nós vamos ver aí, né, a distribuição dos grupos indígenas no mapa. Então acompanha aí na tela, né, as formações aí sociais indígenas, né, que acabou entrando aí num processo de desagregação a partir dos contatos com os representantes aí da expansão mercantil europeia. Então esse avanço aí das frentes pioneiras promoveu sucessivamente a diminuição das áreas de mobilidade espacial e também o decréscimo quantitativo dessas populações, cuja importância numérica atual, né, é bastante reduzida, né? Então nós estamos vendo aí o mapa, né, dos grupos indígenas, né, dessas comunidades indígenas, né, e os seus grupos aí que aparecem aí na legenda, né? Então vejo que todo, né, o território brasileiro, que é o território atual, né, não era na época, né, da divisão do Tratado de Tordesilhas, que a gente vai ver nos próximos slides, né? Mas aí nós temos aí uma noção desses grupos indígenas aí, né, e as formações deles em todo o território brasileiro, aí, dando destaque aí para o Tupi-Guarani, para o G, né? Mas que também tem outros grupos, esses são os principais, tá? Nós temos outros grupos aí de menor porte, mas aí esses são os principais, tá certo? Então, quando vem a questão aí da colonização do Brasil, né, pode voltar aqui para mim, por gentileza, quando tem essa questão aí da colonização do Brasil, né, tem aí uma comunidade autóctone, né? Quando a gente fala dessa comunidade autóctone, é a comunidade que já estava aqui, né, ela acaba sofrendo essas consequências, né? Se tem aí mais ou menos, né, uma quantidade de população de 2 milhões, né, alguns livros falam 5 milhões, podemos chegar a 10 milhões de habitantes indígenas, né? Hoje ultrapassa um pouco mais de 900 mil habitantes aí indígenas, que se declararam indígenas no último censo feito aqui pelo IBGE em 2010, né? Na idade 896.517 indígenas aí, né, que são pessoas que se declararam indígenas. Então veja a numeração aí, né, a quantidade de população, como foi dizimada nesse processo de colonização do Brasil, tá certo? E é lógico, né, que esse avanço, né, dos pioneiros, né, que vieram para cá, os portugueses, acabam, né, transformando toda essa realidade aqui do território brasileiro, né? Começando aí pela divisão do Tratado aí de Tordesilhas. Então vamos ver aí uma divisão aí no mapa, né, que ele mostra aí a parte amarela sendo o território de Portugal, né, através dessa divisão aí do Tratado de Tordesilhas, e a parte rosa sendo pertencente à Espanha, né? Então, a partir de 1500, a exploração do pau-brasil, né, que tem aí a imagem, né, de uma árvore aí do pau-brasil, e toda essa parte verde aí litorânea que aparece nessa região amarela é onde se explora o pau-brasil, né? Então, o pau-brasil aí foi, né, na realidade, o primeiro produto econômico no Brasil a ser explorado. Só que de 1500 até 1530, 1531, só houve essa exploração do pau-brasil. Então é interessante retratar essa situação. Então não houve um interesse de povoamento do Brasil, e sim da exploração. Então o processo de exploração, que o Brasil foi uma colônia de exploração, ela já acontece a partir de 1500, né, com a exploração
do pau-brasil, que era muito utilizado na Europa, né? E com o passar do tempo, né, com as invasões, principalmente as invasões holandesas, invasões francesas, né, os portugueses, né, decidiram, né, povoar esse território aí que a gente viu, né, pelo Tratado de Tordesilhas, a parte amarela, decidiu explorar através da parte litorânea, tá? E aí nós temos aí as capitanias hereditárias, tá certo? Como vocês estão acompanhando aí na tela, para vocês verem aí a ocupação. Então, essa ocupação portuguesa nesse território litorâneo, né, feito aí pelo Dom João III, né, as capitanias hereditárias, né, tem a sua implantação em 1534. Então, a exploração do território era esparsa e basicamente individual, né? Então, exemplo, por exemplo, da donataria concedida pelo rei Dom Manuel a Fernando de Noronha, visando aí o arrendamento do comércio de pau-brasil. Então, através desse sistema de capitanias, que os primeiros núcleos de ocupação e colonização portuguesa do Brasil foram estabelecidos. Como exemplo aí São Vicente, a concedida aí a Martim Afonso de Souza em 1532, e de Pernambuco, concedida aí a Duarte Coelho em 1534, que, né, por uma coincidência, são as duas capitanias hereditárias que tiveram aí um sucesso, né, um êxito econômico diante aí das outras capitanias hereditárias. Então, né, Dom João III, né, rei de Portugal na época, né, decidiu aí, né, dividir o país, né, em capitanias hereditárias e distribuir aí aos seus donatários, né? Então, são grandes extensões de terras, né? Então, são heranças do que nós falamos aí de latifúndios que nós temos até hoje no Brasil, né, que são, né, enormes concentrações de terra aí na mão de poucas pessoas. Então, isso aí já começa no processo colonial, já logo no século XVI, com a vinda dos portugueses, né, o que retrata aí, né, a questão fundiária no Brasil, tá certo? Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver a economia, como está distribuída no território no século XVI. Então, continuamos aí com o mesmo território, através do Tratado de Tordesilhas, né? E aí a parte em verde, como nós vimos no mapa anterior, a ocorrência de pau-brasil, né? A exploração, a retirada aí do pau-brasil. Surge aí alguns pontos na região nordeste, né, em laranja, da cana-de-açúcar, né? Com isso também aparece, né, numa pequena extensão, a pecuária, né, que a pecuária tem uma importância muito grande nessa, né, exploração aí dos territórios para o interior aí do Brasil, né? A parte rosa ainda pertence à Espanha, tá certo? E aí nós temos o amarelo com as terras pertencentes a Portugal. Então nós temos, né, o pau-brasil continuando ainda sendo bem explorado aí no nosso litoral e começa a surgir aí, né, o que nós chamamos aí o ciclo da cana-de-açúcar, né, a produção de cana-de-açúcar, que também é uma forma econômica aí, mas que ela basicamente está aí no litoral nordestino, né? E logicamente a pecuária, né, tanto para os meios de transporte, como também para os meios de alimentação e até, né, produzir roupas. Então, tudo era retirado aí, principalmente aí da criação de bovinos, né, os moares para os meios de transporte, né, os bovinos aí para a alimentação e até para a produção de utensílios gerais aí que era utilizado na época, né? Então vejo que, né, a partir do século XVI já há uma expansão econômica do Brasil, né, de diversos produtos, né, tendo aí pau-brasil, cana-de-açúcar, a pecuária para consumo interno, né, mas principalmente aí o pau-brasil e a cana-de-açúcar no século XVI. Né? Nesse período aí nós também temos aí a entrada de africanos no Brasil, né? Começa a passar o tempo, começa a entrada de africanos aí para substituir aí a mão de obra aí dos indígenas. E aí nós temos duas culturas que até hoje são importantíssimas aí na cultura brasileira, que são aí as culturas indígenas e africanas. Então acompanhem na tela. Ambas as culturas são significantes e importantes para a nossa cultura, assegurando, além da miscigenação entre os povos, uma vasta herança cultural. Então nós temos aí comidas, danças, músicas, né, religião, palavras, são inúmeras situações aí que nós temos aí que tem relação com os africanos
e tem também com a questão aí dos indígenas, tá certo? E nisso nós vamos fazer uma atividade, né? Então acompanhem na tela, nós vamos fazer uma atividade, vocês vão citar alguns costumes dos povos africanos e dos povos indígenas que utilizamos em nosso cotidiano através da comida, da dança, da música, da religião e das palavras. Coloque aí no chat, daqui 1 minuto e meio nós retornamos, beleza? É isso aí, muitas respostas aqui no chat, tanto de alunos como de professores. Desejar um bom dia a todos aí, que estava bastante bom dia aqui. A professora Maria Aparecida falou da feijoada, né, na questão aí das pessoas que vieram aqui da África, né? E os indígenas tomar banho, bem lembrado, né? Porque o nosso costume de tomar banho vem dos indígenas, não vem dos europeus. Pelo contrário, os europeus, né, porque região mais fria, não gostavam muito de tomar banho, né? Diga aí o meu sogro, né, que Deus o tenha com ele lá. Né? Nós temos aqui a professora Maria de Lourdes, feijoada, roupas e danças. Aí nós temos aqui uma resposta do professor Sérgio, né, dando uma resposta aí da aluna Ana Flávia, que é legal aqui, ó. Capoeira, danças, músicas, comidas típicas, etc. Escola Orlando, diretoria de ensino da Leste 4. Né? Trabalhei muito tempo aí na Leste 4 aí também. Tá certo? E mais uma resposta aqui, vamos ver aqui o professora Rita de Cássia, falando aí do aluno Guilherme, culinária brasileira. Tá certo, pessoal? Obrigado aí pela participação. O tempo é curto, não dá para mostrar de todo mundo. Vamos seguir aí com economia do século XVII. Então temos aí o mapa, e aí nós mostramos aí a continuação da ocorrência de pau-brasil, dando uma diminuída, mas ainda, né, forte, né? A cana-de-açúcar se expandindo no litoral brasileiro, saindo também do Nordeste e indo para a região Sudeste, né, principalmente lá na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sempre próximo da área litorânea. A pecuária, olha, ó, já temos aí informações aí bem amplas da pecuária interiorizando aí no Brasil, a mineração aparecendo bem pequenininho aí nas regiões mais centrais, né? Nós temos alguns focos aí de mineração, né, nesses pontinhos aqui, tá certo? E aí nós vamos vendo aqui, né, dá para ver na ampliação, e aí nós temos, né, também as drogas do sertão, que aí, né, aprofunda a interiorização do Brasil na região norte, que é a parte que está em rosa aí, né, as drogas dos sertões aí, que, né, na economia brasileira também teve uma grande importância, né, e os portugueses, logicamente, ficaram muito contentes quando acharam essas nobres especiarias que nós utilizamos no nosso cotidiano e que começou a ser utilizado aí pelos europeus, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos a economia e os movimentos nativistas no século XVIII. Tá? E aí nós temos lá, aparecendo aí com a questão do ouro, o Centro-Sul, sendo uma área dominante, principalmente aí por causa do ouro e do diamante, a qual se subordinaram outros centros produtores, notadamente os de açúcar e os pecuaristas. A formação de um setor de consumo interno nas capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, ainda que temporário, diminuiu a excessiva dependência econômica em relação aos mercados europeu, africano e rio-platense.
Como efeito dessa hegemonia econômica, a capital do Estado do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. E aí nós temos, né, as mesmas projeções aí, só mostrando aí a mineração em amarelo mais ampla, né, e a pecuária se estendendo aí já do Nordeste, Norte, todas as regiões do Brasil aí, as 5 regiões aparecendo nesta, né, a pecuária, né, se estendendo, porque, como eu falei, a pecuária é meio de transporte, meio de alimentação, meio de utilização de utensílios domésticos, então, né, onde os portugueses iam, né, levava aí junto, né, a pecuária, né, principalmente a criação de muares, né, de mulas, né, como principalmente a criação bovina, tá certo? Já vamos lá para a próxima tela, a economia do século XIX, né? Nós temos aí a economia do século XIX, que aí é uma economia aí agrária, né? Ela permanece agrária e escravista, né? Mas, né, ela é subordinada ao setor de consumo externo a partir da segunda metade do século XIX. Aí começaram a se impor as atividades econômicas em regime capitalista. E o café aparece aí como, né, exportação que supera o algodão e açúcar, mantendo a sua hegemonia, apesar da mudança do trabalho escravizado pelo assalariado. Então nós temos lá, né, em verde a pecuária, né, mudando a sua cor. Em marrom, no Nordeste, nós temos a produção de algodão, né? Em rosa, muda-se aí para a borracha, e aí nós temos a mineração em amarelo, o café em roxo, principalmente aí na região sudeste, e a cana-de-açúcar aí na região litorânea do Brasil. Então aparece aí o café, principalmente aí mostrando aí o poderio econômico do café perante a economia brasileira, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que tem um mapa interessante aí que mostra as províncias imperiais de 1840 a 1882. Isso tem muita relação, né, com as revoluções, as revoltas que nós tivemos aqui no Brasil, a começar pelas conjurações de Minas Gerais em 1789, do Rio de Janeiro em 1794, Bahia em 1798, Pernambuco em 1801, e aí desembocando aí a independência do Brasil. E aí no mapa vai aparecer aí Império do Brasil e a distribuição, né, das províncias imperiais do Brasil, que algumas já aparecem com os nomes que nós conhecemos hoje, né, logicamente, né, com a caligrafia diferente, que se escrevia diferentemente naquela época, Goiás com Z, né, e outras coisas mais aí. Vamos já para a próxima tela. Aí nós vamos ter um outro mapa do Brasil do século XIX, e aí muda-se República dos Estados do Brasil, né? O Brasil, a partir de 1889, se transforma numa república, né? E aí nós temos as regiões aí, aparece o Acre, destacado lá na região norte, né? Comprado aí pela Bolívia, tá certo? Vamos lá já para a próxima tela, que é o início da industrialização do Brasil, né? Interessante esse mapa, que tem relação aí com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o êxodo rural, né, as pessoas saem do campo para ir para as cidades à procura de melhores condições de vida, e aumento da população urbana, constituindo um mercado consumidor e mão de obra. E, logicamente, nós vamos ter aí uma concentração populacional, né, e de indústria, principalmente no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque tem que lembrar que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil nesse período até 1960. Vamos lá para a próxima tela. Tá? Aí nós vamos ter uma animação mostrando a evolução territorial do Brasil. Tá? Então está mostrando aí os períodos, né, das evoluções territoriais, como o Brasil vai desenvolvendo, né, e aumentando o seu território aí, né, nos períodos principalmente aí da independência, da Revolução, da República, aí na Constituinte, né, 1990, está aí o atual mapa do Brasil aí, com as 27 federações aí, 26 estados e o Distrito Federal. E para finalizar a aula, nós temos aí uma evolução da população que começa no litoral brasileiro. Essa mancha marrom aí é a mancha populacional do Brasil, os pontos pretos são, né, os pontos principais de urbanização. Isso aqui é um mapa de 1872. Tem que lembrar que o primeiro censo no Brasil foi em 1872. O censo foi trazido por Dom Pedro II. Depois nós temos o próximo mapa, que fala aí de 1920, vejam que aumenta aí a projeção litorânea da população e dá uma projeção na parte norte. Vamos para o próximo mapa. Aí nós temos 1950, né? Continua essa concentração urbana na região litorânea. Podemos ir para o próximo mapa,
1980, né? Já tem aí uma região do centro-oeste, aí, principalmente por causa da agricultura, né? Tendo uma evolução. Veja que a região norte permanece praticamente a mesma. Aí nós temos o próximo mapa, que é 2010, o último mapa aí, né? Os pontos pretos são os pontos urbanizados, e continua essa grande concentração urbana no Brasil, né? Praticamente 3/4 da população brasileira vivem nas áreas litorâneas, principalmente nas capitais, que são os grandes centros, tá certo? Infelizmente o tempo acabou. Tem um Saiba Mais rapidinho aí, tem um atlas histórico aí, domínio público, print a tela, é muito legal. Tem toda aí, né, a história aí da América e do Brasil, perfeito, pessoal? Não esqueçam de avaliar esta aula. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a próxima e um abraço a todos.